Meu nome é Valéria, tenho 46 anos e antes de contar o que aconteceu, preciso admitir uma coisa. Eu não era uma boa pessoa. Eu tinha um jeito duro, arrogante e achava que ajudar os outros era perda de tempo. Cresci ouvindo minha mãe dizer que quem passa fome é porque não trabalha. E de forma cruel, eu repeti essa mentalidade por anos. Era 2008, fim de tarde, e eu estava sozinha em casa fazendo um frango assado. O cheiro se espalhava pela rua quando bateram no portão. Era um homem magro, sujo, com um olhar cansado. Ele pediu com a voz baixa um prato de comida. Eu podia ter servido, tinha mais do que suficiente, mas olhei para ele e por pura maldade respondi que não tinha nada. Lembro que fechei o portão rápido, como se ele fosse uma ameaça, e voltei para a cozinha satisfeita com minha própria frieza. Naquela noite acordei com um cheiro de queimado. Corri para a cozinha, mas o forno estava desligado. Então ouvi um barulho de arranhado na porta da frente. Quando fui olhar, não havia ninguém, mas a maçaneta estava quente, como se tivesse sido segurada por muito tempo. Voltei para o quarto e, quando acendi a luz, quase gritei. No espelho do guarda-roupa, havia o reflexo de um homem parado atrás de mim. Era o mesmo homem do portão. Ele não piscava e sua pele parecia cinza, como se estivesse coberta de pó. Eu me virei rápido, mas o quarto estava vazio. O reflexo, porém, continuava lá, me encarando. A partir daquela noite não consegui mais dormir direito. Portas batiam sozinhas, talheres caíam sem ninguém por perto, e às vezes eu sentia uma presença parada na beira da minha cama. Também, independente de quanto comesse, a sensação de fome não me deixava. Isso durou semanas, até que um dia, cansada e assustada, cozinhei e deixei o prato na porta de casa, pedindo em voz alta para que ele aceitasse e me deixasse em paz. Na manhã seguinte, o prato estava completamente limpo, e pela primeira vez em dias a casa ficou em silêncio. Hoje, anos depois, eu não nego mais comida a ninguém. Talvez seja medo, talvez arrependimento, ou talvez eu tenha entendido que um dia qualquer um de nós pode estar do outro lado do portão. Meu nome é Jacó e trabalhei como guarda de segurança a maior parte da minha vida. Não é um trabalho fácil, mas com o tempo me acostumei. No começo eu só cobria turnos diurnos, o que me parecia ideal, mas com os anos começaram a me oferecer trabalhos no turno da noite. Eu não gostava da ideia. A noite tem suas próprias regras e o perigo espreita em cada esquina. No entanto, o dinheiro extra era necessário, então acabei aceitando. Antes da experiência que estou prestes a contar, já tinha vivido algumas situações estranhas, como sombras onde não deveriam estar. Sempre encontrava uma forma lógica de justificar o que acontecia. Até a noite em que tudo ocorreu. Essa noite marcou um antes e um depois na minha vida. Eu trabalhava para uma empresa privada que nos designava para diferentes locais. A maioria dos trabalhos era dentro da cidade, protegendo prédios, armazéns ou condomínios fechados. Muito raramente éramos enviados para fora. Uma tarde, meu chefe chamou a mim e a um colega ao escritório. Ele explicou que a empresa havia adquirido uma casa antiga e que precisavam de segurança 24 horas por dia. Fiquei surpreso que pedissem uma vigilância tão rigorosa, mas quando soube de qual casa se tratava, entendi o motivo. Era uma propriedade nos arredores da cidade, no alto de um morro cercado por mata fechada. Todos conheciam aquela casa. Um dia ela pertenceu a um velho líder de tráfico de drogas. Diziam que ainda havia gente trabalhando em seu nome. A casa estava abandonada desde a morte dele. Alguns diziam que o governo a havia confiscado. O certo é que ninguém em sã consciência se aproximava muito.
Não pude evitar um arrepio quando meu chefe mencionou o lugar. Perguntei se sabiam o que planejavam fazer com a casa, mas ninguém tinha uma informação clara. Só sabíamos que ela havia sido comprada e que por alguma razão precisavam de guardas. Fomos designados em equipes, 2 durante o dia e 2 à noite. Eu fiquei com o turno noturno. Não vou mentir, todo o assunto despertava minha curiosidade. A propriedade era enorme e, embora os rumores sobre o que havia acontecido lá pudessem estar exagerados, deviam ter um fundo de verdade. Nós apenas seguíamos ordens. Só nos restava cumprir o que nos era indicado. Nosso chefe explicou o essencial: turnos rotativos de 12 horas. Meu companheiro e eu cobriríamos o turno noturno das 8 da noite às 8 da manhã. Os outros 2 guardas fariam o turno diurno. Como a casa ficava afastada da cidade, iríamos no carro do meu colega chamado Álvaro. Os guardas do dia fariam o mesmo com o próprio veículo. Álvaro eu já conhecia, pois algumas semanas antes tínhamos trabalhado juntos em uma empresa dentro da cidade. Era um sujeito tranquilo. Não falava muito, mas fazia bem o trabalho. Quando saímos do escritório após a reunião, começamos a especular sobre a casa. Mais do que tudo, nos perguntávamos quem a havia comprado e para quê. Era lógico pensar que, com o tempo que esteve abandonada, muita gente deve ter entrado sem permissão, como moradores de rua, ladrões e curiosos. Certamente a propriedade tinha danos, e talvez só quisessem evitar que se deteriorasse mais. Mas isso não apagava a fama do lugar. Desde que me lembro, sempre se falava daquela casa, principalmente pelas coisas que supostamente ocorreram lá. Diziam que era usada para negócios, e todos sabiam o que isso significava. Houve pessoas que entraram e nunca saíram. Ainda assim, eu tinha vontade de conhecê-la. Nunca havia estado lá e, apesar dos rumores, me interessava ver como era por dentro. No dia em que começamos, Álvaro passou para me pegar e seguimos pela estrada. Levamos cerca de 30 minutos. À medida que nos afastávamos da cidade, o caminho ficava mais deserto. A estrada tinha poucas luzes e o sinal de celular começou a sumir. Quando chegamos, os guardas do turno de dia já nos esperavam na entrada para nos fazer um tour pela propriedade. A primeira coisa que notei foi a entrada, enorme, imponente, mas bem ruinzinha de aparência. Apesar dos sinais de abandono, ainda se mantinha firme, como se resistisse a cair no esquecimento. Ao cruzar o portão principal, nos recebeu um jardim amplo. Um muro alto cercava toda a propriedade, dando-lhe um ar de isolamento. Algumas plantas estavam secas, mas outras haviam crescido sem controle, subindo pelas paredes e tomando o espaço aos poucos. A casa estava bem à nossa frente. A pintura estava gasta pelo tempo, com trechos em que o concreto já ficava exposto. Ainda assim, tinha uma arquitetura imponente, como aquelas construções antigas que, apesar do abandono, conservam certa elegância. A entrada principal tinha uma enorme porta de madeira escura, com detalhes entalhados que agora mal se viam por causa do desgaste. Ao atravessá-la, encontramos uma sala espaçosa, dominada por uma larga escadaria que levava ao segundo andar. Havia paredes riscadas, vidros quebrados em algumas janelas e móveis velhos espalhados pelos cantos. Apesar de tudo, o lugar era bem construído. Um dos guardas do turno da manhã nos guiou pelo resto da propriedade. Não me lembro exatamente do número de quartos, mas eram vários. O primeiro andar tinha uma cozinha imensa, uma sala bem definida e um grande salão, provavelmente usado para reuniões importantes. Também havia alguns quartos nessa planta, mas a maioria ficava no segundo andar. No piso superior, quase todos os quartos tinham varandas. Ao fundo havia um enorme terraço com vista para a piscina. Estava em estado lamentável. A água da chuva acumulada nos últimos meses havia criado uma camada esverdeada na superfície, com folhas boiando e sujeira para todo lado.
Quando terminamos o tour, a luz do dia já estava quase indo embora. Logo percebemos um problema importante. A casa não tinha eletricidade. Durante a noite, a única iluminação seria a de nossas lanternas. Os colegas da manhã se despediram e partiram em seu carro. Nossa base ficava logo antes da entrada da casa. Felizmente, era o único lugar com luz, já que haviam instalado ali um pequeno gerador. Era um espaço reduzido, com uma mesa, 2 cadeiras e um arquivo metálico velho num canto. Não era exatamente confortável, mas pelo menos nos abrigava. Nos deram um mapa de toda a propriedade, então Álvaro e eu organizamos as rondas. Não podíamos deixar a base sem vigilância, então cada um faria a patrulha sozinho. Não me incomodava a ideia, embora me inquietasse um pouco o fato de que em algumas partes da casa a umidade era tão intensa que tornava certos corredores escorregadios. Não minto quando digo que era preciso ter cuidado ao caminhar. Álvaro foi o primeiro a fazer o percurso. Levou uns 30 minutos, então tomamos esse tempo como referência. Qualquer anomalia, nos comunicaríamos por rádio. Ambos estávamos atentos um ao outro. A primeira noite passou sem incidentes. Aproveitei para observar os cômodos com mais atenção, embora com a pouca luz, fosse difícil ver muito além do óbvio. Enquanto caminhava pelos corredores no breu, não pude evitar pensar no dinheiro que um dia foi investido naquela casa. Cada detalhe, cada moldura, cada arco nas paredes falava de um passado de luxo. Apesar do abandono e da deterioração, ainda era possível perceber o cuidado em sua construção. Mas junto a esses pensamentos vieram outros. Lembrei-me de quem havia sido o dono e do que ele representava. Me perguntei se a casa foi apenas um local de descanso ou se também serviu para o trabalho dele. Teria ele trazido pessoas para lá? E se sim, quantas nunca mais saíram? Esse pensamento me incomodou. Não que eu acreditasse em todas as histórias, mas a fama daquele homem não havia surgido do nada. Se as paredes pudessem falar, tenho certeza de que contariam coisas horríveis. A segunda noite transcorreu normalmente até pouco antes da meia-noite. Eram por volta das 11 quando chegou minha vez de patrulhar o andar térreo. Eu estava na cozinha, um espaço dividido em 2 partes, uma onde teriam ficado os eletrodomésticos e outra destinada à copa. Havia móveis velhos e quebrados empilhados num canto e um cheiro rançoso de gordura no ar. Foi justamente quando estava cruzando a cozinha que ouvi uma voz. Era muito baixa, mas o som me arrepiou. Alguém estava cantarolando por ali. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Por um momento pensei que tinha imaginado o som, mas então voltou a se ouvir. Fraco, mas claro, e era uma mulher. Minha primeira reação foi tentar racionalizar. Talvez fosse uma interferência no rádio, algum som distante distorcido pela noite. Mas a sensação que tive foi diferente. O som não vinha de fora, vinha de dentro. Peguei a lanterna e apontei para a sala de jantar. Não havia ninguém. Caminhei devagar, iluminando os cantos. Nada. Respirei fundo e decidi voltar para a base. Quando cheguei, contei ao Álvaro o que havia acontecido. Ele me ouviu com uma sobrancelha levantada e depois sorriu. Aposto que te assustaram, disse em tom de brincadeira. Ele falou como se fosse piada, mas percebi que evitou fazer perguntas. Como se no fundo também sentisse que algo não estava certo. Às 2 da manhã foi a vez do Álvaro patrulhar. O tempo passava devagar, como se a noite se alongasse mais do que o normal. Estava quase pegando no sono quando o rádio tocou de repente. Jacó! A voz do Álvaro soou cortada, mas deu para entender. Tem alguém na casa. Endireitei o corpo na hora. O quê? Onde? Álvaro disse pelo rádio que a pessoa tinha saído correndo por uma janela do primeiro andar e que eu ficasse atento no quintal dos fundos, caso visse algum movimento.
Liguei minha lanterna e varri o lugar com os olhos, tentando enxergar algo entre as sombras. Passaram-se 5 minutos com o vento balançando os galhos das árvores. Em alguns momentos parecia que alguém se movia entre eles, mas não vi nada. Quando Álvaro chegou até onde eu estava, a primeira coisa que me perguntou foi se eu tinha visto alguma coisa. Respondi que não, sem tirar os olhos do muro que cercava a propriedade. Ele também não tinha conseguido ver o rosto, mas jurava que pela silhueta parecia ser uma mulher. Disse que a viu se mover rápido demais, antes que pudesse reagir. Me deu um baita susto. Admitiu, tentando sorrir, mas sem esconder o desconforto. Não é nada normal ver alguém no meio da noite dentro de uma casa como essa, embora havia garrafas e saquinhos de preservativos jogados por lá. Haviam nos alertado que poderia haver invasores, gente entrando para roubar ou apenas por curiosidade. Mas havia algo que não fazia sentido. Como ela entrou? Murmurei mais para mim do que para ele. A casa era cercada por um muro alto, sem pontos de acesso visíveis além da porta principal, que tínhamos trancado desde o início do turno. Não havia sinais de arrombamento, e o mais estranho era a forma como ela saiu. Tem certeza que viu ela pular para o outro lado? Perguntei, tentando achar uma explicação lógica. Álvaro balançou a cabeça, mas com expressão de dúvida. Não vi pular, só a vi correr em direção à janela e desaparecer. Ficamos em silêncio por alguns segundos, olhando para a casa como se aquela figura pudesse aparecer novamente a qualquer momento. A ideia de que ainda estivesse lá dentro começou a ganhar força na minha mente. Mas se fosse assim, onde estaria escondida? A primeira semana passou sem maiores problemas. Embora a casa tivesse um clima pesado, nada fora do comum aconteceu. Mas no começo da segunda, as coisas começaram a mudar. O primeiro incidente aconteceu comigo. Era uma das minhas rondas noturnas, por volta das 2 da manhã. Eu estava no segundo andar percorrendo o corredor que conectava todos os quartos. Ia verificando um por um, garantindo que tudo estivesse em ordem. Ao chegar ao fim do corredor, virava e fazia uma inspeção rápida antes de descer. Eu estava prestes a descer as escadas quando ouvi passos. Parei na hora, prendendo a respiração para ouvir melhor. Eram passos rápidos, apressados, vindo do mesmo corredor que eu acabara de percorrer. Era impossível. Não tinha visto ninguém, mas estava ouvindo claramente. Levei a mão ao rádio e avisei. Álvaro, fica atento, tem alguém aqui em cima. Não esperei resposta. Os passos continuavam e agora pareciam vir do último quarto no fim do corredor. Quanto mais eu me aproximava, mais claros ficavam. Pareciam de alguém andando de um lado para o outro dentro do quarto. Respirei fundo e empurrei a porta com força. O cômodo estava vazio. Um silêncio pesado caiu no lugar. Revirei cada canto, inclusive o armário e debaixo da cama. Nada. Mesmo assim, dei outra volta pelas outras salas, tentando encontrar algo que explicasse o que eu tinha acabado de ouvir. Mas não havia absolutamente ninguém. Pressionei o rádio e informei. Tudo certo por enquanto, mas fica alerta. Comecei a descer as escadas com a sensação de que algo não estava certo. Foi então que todos os pelos do meu corpo se eriçaram de repente. Parei no meio da escada e, sem saber bem porquê, levantei os olhos para o segundo andar. Escuridão total, mas não havia nada lá. Nenhum som, nenhum movimento. Mas tive aquela bendita sensação de que alguém me observava. Liguei a lanterna e iluminei todo o corredor só para não ver nada. Ainda assim, a sensação não foi embora. Meu instinto dizia que havia algo ali, em algum canto escuro onde a luz não alcançava. Não fiquei ali mais do que o necessário. Quando cheguei até Álvaro, ele me olhou curioso. Tudo bem? Demorei alguns segundos para responder. Sim, parece que somos só nós dois aqui.
Mas pela primeira vez naquela casa, eu não tinha certeza se isso era verdade. Não demorou para que Álvaro mencionasse algo que me deixou pensativo. Durante uma de nossas pausas na madrugada, ele comentou que tinha ouvido algo estranho no segundo andar. Não deu muita importância, mas quando explicou que era alguém cantando, senti um arrepio nas costas. Era exatamente o que eu tinha ouvido nos primeiros dias. Uma voz suave, feminina, cantarolando no escuro. O fato de agora Álvaro ter ouvido no mesmo lugar tornou tudo ainda mais real. A ideia de que nós dois tínhamos percebido a mesma coisa em momentos diferentes eliminava a possibilidade de ser só alucinação ou cansaço. Ele disse que estava no jardim, perto da cozinha, quando o som veio de dentro da casa. Entrou imediatamente, iluminou com a lanterna, verificou cada canto, mas não encontrou ninguém. Apesar de sempre se mostrar tranquilo, aquela noite o clima ficou pesadão. Não era apenas o som, era a sensação que ele deixava. Como se a casa não estivesse realmente vazia, como se alguém nos observasse sem que pudéssemos ver. Dias depois, numa conversa com conhecidos, Álvaro contou que tinha pesquisado mais sobre a história da propriedade. Diziam que no passado, alguns quartos foram usados para fins terríveis. Lugares onde pessoas eram levadas contra a vontade e nunca saíam. Os rumores falavam de túneis ocultos, passagens secretas que conectavam certos cômodos ao exterior e de um em particular que levava direto para a mata. Se aquilo fosse verdade, significava que a casa escondia segredos. Nós nunca encontramos nada assim, mas era fato que havia quartos bloqueados, especialmente o acesso ao subsolo. Segundo o supervisor, era só uma área de manutenção, mas a porta estava trancada com cadeado e não tínhamos permissão para entrar. Desde então, a casa deixou de parecer um simples prédio abandonado. Havia algo lá, algo que não queriam que víssemos. E o pior é que começava a se sentir como se não estivéssemos sozinhos. Quando as pessoas souberam que eu trabalhava naquela casa, começaram a me fazer perguntas. Preferi evitar comentários que pudessem me causar problemas. Sim, a casa é enorme, mas não tem nada de especial. Era isso que eu pelo menos dizia. Na terceira semana do turno da noite, já estávamos acostumados ao canto noturno. Embora ainda provocasse arrepios, deixávamos passar. Sempre era o mesmo tom, o mesmo ritmo tranquilo, e nunca acontecia mais nada. Até aquela noite. Naquela madrugada, durante minha ronda no térreo, entrei em um dos quartos principais. Era o maior da casa. Tinha um guarda-roupa enorme, quase como um cômodo independente, e um banheiro com uma banheira velha e cheia de sujeira. Havia algo particular naquele quarto, uma porta bloqueada. Era uma das poucas áreas às quais não tínhamos acesso. Enquanto iluminava o banheiro com minha lanterna, ouvi algo cair no quarto principal. Voltei imediatamente, mas não havia nada fora do lugar. O som se repetiu e desta vez distingui melhor. Vinha da porta bloqueada. Aproximei-me e as batidas ficaram mais frequentes. Não eram fortes, mas eram insistentes. Era impossível que houvesse alguém ali. A casa estava abandonada havia anos e ninguém tinha acesso àquela área. Mas algo do outro lado estava batendo na porta. "Precisa de ajuda?" perguntei em voz baixa. As batidas continuaram. Engoli em seco e repeti a pergunta, desta vez mais alto. O som parou. Silêncio absoluto. Tentei abrir a porta, mas estava bloqueada por dentro. Não havia maneira de entrar, então esperei alguns minutos tentando ouvir mais alguma coisa. Nada, apenas o vento entrando pelas janelas quebradas e o som distante das árvores. Era hora de ir embora. Voltava para a base quando ouvi algo que me fez parar de imediato. Um choro. No começo parecia que alguém soluçava, mas à medida que fiquei imóvel, o som mudou.
Já não era um choro comum, era um gemido fundo. Minhas pernas ficaram mais pesadas que o normal. O som vinha do quarto que eu tinha acabado de deixar, mas desta vez não soava como uma pessoa. Era um lamento profundo, grave, carregado de uma dor impossível de descrever. Minha garganta secou, minha respiração acelerou, e senti que estava mais perto. Meus olhos percorriam a escuridão tentando encontrar alguma coisa. Mas não havia porcaria nenhuma. Mas o lamento continuava e soava muito real. Horrivelmente real. O gemido parecia me envolver. Fiquei parado na porta do quarto, paralisado. Eu sabia que a voz vinha dali, sabia que havia algo lá dentro, mas não tive coragem de entrar. O peso no meu peito era insuportável. Queria correr, mas meu corpo não respondia. No momento em que senti que aquilo estava bem atrás de mim, dei meia volta e caminhei apressado em direção à saída da casa. Não levantei o olhar, meus olhos ficaram fixos no chão, iluminado pela fraca luz da minha lanterna. Quando cheguei à base, Álvaro me olhou com os braços cruzados. "Você está pálido. O que aconteceu?" Não consegui responder e me deixei cair na cadeira, tentando processar o que tinha ouvido. Minhas mãos estavam muito geladas e tremiam sem parar. Demorou vários minutos até que eu conseguisse falar. "Mano, eu ouvi um choro horrível na casa." Álvaro me olhou confuso. Ele não entendia o que eu estava dizendo. Expliquei o melhor que pude, mas ainda me custava colocar em palavras o que havia sentido. Naquela noite, Álvaro terminou as rondas por mim. Ele não teve problema em fazer isso, já que não acreditava em coisas paranormais. Eu, por outro lado, já não tinha tanta certeza. Trabalhar ali começava a me afetar de um jeito que eu não podia ignorar. As noites naquela casa eram pesadas, cheias de uma tensão que me acompanhava mesmo quando eu não estava no local. Só de pensar em voltar, eu já sentia desconforto. Não era apenas a solidão do lugar, mas a certeza de que algo não estava certo. A localização também não ajudava. A casa enorme, deteriorada, se erguia no meio da floresta, afastada da cidade e cercada por um silêncio foda de se acostumar. Não havia outras construções próximas nem sinais de vida nos arredores, apenas as árvores, o vento e aquela sensação de que a qualquer momento algo poderia pular no seu pescoço. Apesar do meu desconforto, eu continuava com minhas rondas noturnas. Nada parecia fora do comum, mas certos lugares começaram a me provocar uma ansiedade inexplicável. Sem perceber, comecei a evitá-los. O quarto onde eu tinha ouvido aquele lamento se tornou um desses espaços que eu preferia ignorar. Sempre que subia ao segundo andar, fazia apenas um percurso rápido pelo corredor e voltava, sem me aventurar mais. Havia algo lá que eu não queria enfrentar. Nossa base improvisada tinha uma boa vista para a casa e também para o caminho que levava à estrada principal. A trilha era estreita e ladeada por árvores altas, o que a fazia parecer mais um túnel de sombras do que uma saída. Como não havia iluminação pública, a única luz que chegava era a dos refletores que havíamos instalado fora da base. Além deles, só havia escuridão. Naquela noite, para me distrair, comecei a desenhar em um caderno. De vez em quando levantava o olhar para vigiar os arredores, mais por hábito do que por preocupação real. Mas em um desses momentos, algo chamou minha atenção. Olhei para o caminho e vi uma figura parada no meio da estrada. Primeiro pensei que fosse apenas uma sombra projetada pelas árvores, mas quando me aproximei da janela para ver melhor, percebi que era alguém. A pessoa permanecia imóvel, bem no ponto onde a luz dos refletores se desfazia na escuridão da floresta. A figura era alta, mas daquela distância eu não conseguia distinguir seus traços. Era apenas uma silhueta estática olhando em nossa direção. Minha primeira reação foi pensar que não podia ser Álvaro. Eu não o tinha visto sair nem passar por ali.
Algo dentro de mim se tensionou de imediato. Já havíamos visto invasores antes, mas aquilo era diferente. Peguei o rádio rapidamente e informei meu companheiro sobre o que estava vendo. A silhueta continuava imóvel. Não parecia um ladrão nem alguém tentando se esconder. Saí da base e avancei alguns passos até a entrada. O ar noturno estava mais frio do que eu me lembrava. Engoli uma bola que se formou na minha garganta e levantei a voz. Opa, boa noite. Não houve resposta. Precisa de alguma coisa? Silêncio absoluto. Apertei a lanterna na mão e a acendi, direcionando o feixe de luz para quem quer que fosse. Eu não tinha certeza se a luz alcançaria o suficiente, mas ao menos poderia ver melhor do que se tratava. O reflexo da lanterna revelou algo que fez minha pele arrepiar. Era uma mulher. Percebi pelo cabelo comprido que moldava sua silhueta. Mas havia algo errado. Apesar de a luz atingi-la diretamente, ela não reagiu. Não mexeu a cabeça e muito menos deu um passo para trás. Era como se nem tivesse notado que eu estava iluminando-a. Todo o meu instinto gritava para que eu não avançasse mais, mas minhas pernas queriam se mover na direção dela. Justo quando eu estava prestes a dar um passo, o rádio explodiu com a voz de Álvaro. O som me fez estremecer e meu coração quase saiu pela boca. Olhei para o rádio surpreso, tentando processar tudo aquilo. Foi questão de segundos, apenas um instante. Mas quando voltei a levantar a lanterna e apontei para o caminho, a coisa já não estava mais lá. Meu coração ainda parecia que ia explodir enquanto eu examinava a estrada com o olhar, tentando entender o que havia acontecido. Não havia rastro dela, nenhum som de passos se afastando, apenas o caminho vazio e as árvores que pareciam se fechar sobre ele. Um pensamento cruzou minha mente, um que eu não queria aceitar. Eu não a vi se mover, não a vi correr, ela simplesmente desapareceu. Por um momento considerei avançar e procurar na trilha, mas meu corpo me avisou para não fazer isso. Uma opressão no peito deixou claro que se eu cruzasse aquela linha, algo pior poderia acontecer. Minutos depois, Álvaro chegou. Contei a ele o que havia acontecido, tentando soar o mais racional possível. Talvez tivesse sido um jogo de sombras. Talvez alguém tivesse se escondido entre as árvores sem que eu percebesse. Mas ele não demorou a responder, com uma segurança que eu não esperava. Melhor não sairmos mais. Não sabemos com que louco podemos topar. Ele parecia tão inquieto quanto eu. Desde aquela noite, sempre que olhava para a estrada, não conseguia evitar a sensação de que alguém poderia estar parado ali, esperando. Desde que as aparições começaram, decidimos ficar atentos um ao outro o tempo todo. Não importava se estávamos dentro da base ou circulando pela casa, preferíamos estar preparados. Escolhemos acreditar que as silhuetas que tínhamos visto eram intrusos tentando entrar, andarilhos procurando abrigo ou simples curiosos. Mas no fundo, nós dois sabíamos que havia algo mais. O ambiente na casa ficava cada vez mais pesado. Era um lugar que parecia carregado, como se algo invisível nos observasse constantemente. Apesar disso, quando chegava o dia de pagamento, eu esquecia de tudo. O salário era bom e, no fim das contas, só precisávamos cuidar da propriedade. Álvaro, por outro lado, parecia gostar daquilo. Tinha uma obsessão estranha pela casa, uma curiosidade que o fazia tratar cada ronda como uma exploração. Enquanto eu tentava fazer meu trabalho sem pensar muito, ele queria saber mais. Procurava portas, explorava cômodos e analisava cada canto. Nunca entendi se simplesmente nada de estranho acontecia com ele ou se ele escolhia ignorar. Cada coisa que eu contava, em vez de assustá-lo, o deixava mais intrigado. Isso me ajudava a suportar as noites. Me dava confiança tê-lo ao meu lado. Quando contei sobre a mulher que vi no caminho, Álvaro não pareceu surpreso.
Em vez disso, me confessou que estava tentando abrir todas as portas da casa. Lembrei a ele que não podíamos sair das áreas permitidas. Tinham nos advertido que a estrutura não era segura e que alguns lugares podiam representar risco. Mas ele simplesmente ignorou meu aviso. Disse que encontrou uma porta no térreo, sem tranca, que levava a um porão. Ele não ficou muito tempo lá dentro, pois o cheiro era tão forte que mal conseguia respirar. Ao descer as escadas, encontrou um corredor longo e estreito, ladeado por pequenos quartos. As portas eram grossas, pesadas, e não havia janelas, nem luz. Somente o brilho da lanterna iluminava os cantos daquele lugar esquecido. A primeira coisa que pensou foi que podia ser um local para prender pessoas. Não queria ouvir aquilo. Não queria imaginar. Tentei fazê-lo entender. Insisti que não devíamos estar ali, que havia uma razão para aquele lugar estar lacrado. Mas Álvaro não se importava e estava fascinado com o que havia encontrado. Segundo ele, as paredes estavam manchadas, mas não conseguiu distinguir com o quê. O ar era sufocante e o mais inquietante de tudo, o silêncio. Os sons da noite pareciam não entrar naquele lugar. Era como se o porão estivesse completamente isolado do exterior. No fim do corredor havia um poço. Ele não conseguiu se aproximar muito, pois a sensação de desconforto se tornava insuportável. Eu não queria saber mais nada, e não me interessava a história da casa, nem o que podia ter acontecido ali. Não queria encher minha cabeça com imagens que só dificultariam o meu trabalho. Mas mesmo tentando ignorar, a curiosidade já estava em mim. O que havia lá embaixo? Eu não queria descobrir, mas uma parte de mim começava a pensar que cedo ou tarde teria que fazê-lo. Desde que Álvaro começou a se obcecar pela casa, por achar dinheiro, meus pensamentos também mudaram. Antes eu só via um lugar abandonado, com cômodos desgastados e corredores escuros, mas agora eu começava a notar os detalhes. Havia portas que pareciam estar fora de lugar, estruturas sem sentido, paredes que pareciam esconder algo além dos pisos principais. Não queria admitir, mas muitas das teorias de Álvaro faziam sentido. O que antes parecia fruto da imaginação dele, agora se tornava uma possibilidade. Durante minhas rondas, comecei a prestar mais atenção ao que ele comentava, observando os lugares que antes ignorava. Uma noite, depois de debater comigo mesmo se era uma boa ideia, decidi verificar por conta própria o que havia atrás da porta que, segundo Álvaro, levava ao porão. O cômodo em questão ficava no fim do corredor do térreo. Pelos restos de decoração infantil, parecia ter sido o quarto de uma criança. Tudo nele parecia normal, até que me aproximei da porta ao lado do armário. Sempre supus que estivesse trancada, como muitas outras na casa, e jamais tentei abrir. Empurrei a madeira e senti ceder lentamente. Assim que abri, um fedor terrível me atingiu na cara. Um cheiro rançoso, penetrante, que desceu pela minha garganta e me obrigou a cobrir o nariz com a manga da camisa. Não conseguia respirar direito. Senti náusea imediata, ardência nos olhos e, por um instante, pensei em fechar a porta e ir embora dali. No entanto, algo dentro de mim, talvez a mesma obsessão que prendeu Álvaro, me fez ficar. Respirei fundo e comecei a descer as escadas de madeira que levavam ao fundo. A madeira estava úmida, podre em alguns pontos, e a única luz vinha da minha lanterna. Tentava mantê-la fixa nos meus pés, garantindo que não tropeçaria. Quando finalmente cheguei ao fundo, senti algo muito ruim no peito. Não era só o cheiro, nem apenas a umidade. Era a sensação de que aquele lugar jamais foi construído com uma intenção normal. À minha frente, um corredor longo e estreito se estendia na penumbra. Dos lados, várias pequenas portas fechadas. Eram grossas, como se tivessem sido feitas para manter algo preso. A pintura das paredes descascava, e em alguns pontos havia manchas escuras que preferi não tocar.
Engoli seco e apontei a lanterna para o fim do corredor. Até onde a luz alcançava havia uma estrutura de pedra, um poço. Uma pressão no peito me avisava que eu não devia continuar explorando. Eu não queria pensar no que tinha acontecido ali, nem em quem podia ter estado naqueles quartos. O melhor era dar meia volta e sair antes que minha imaginação começasse a agir. Mas antes que eu pudesse me mover, alguém sussurrou meu nome. O som foi pronunciado por uma voz que eu não reconheci. Virei a cabeça lentamente e apontei a lanterna para o corredor, esperando ver alguém ali. Mas não havia nada. O silêncio se tornou insuportável. O único som que eu ouvia era minha própria respiração, cada vez mais rápida. Me apressei até as escadas com um único objetivo: sair dali. Subi o primeiro degrau e então ouvi um lamento baixo que se arrastava pelo corredor. Parei na hora. Tentei me convencer de que tinha imaginado. O som ainda estava lá. Não olhei para trás, não queria saber o que estava produzindo aquele ruído. Me forcei a continuar subindo, mas conforme me aproximava da porta, o choro aumentava. Ficava mais forte, mais angustiante, como se algo sentisse minha pressa em sair. Foi então que ouvi os passos. Não eram humanos, eram pesados como de um cavalo e cada vez mais próximos. Meu corpo reagiu antes que eu entendesse o que estava acontecendo. Subi as escadas com todas as forças, ignorando a dor nas pernas e ignorando o ardor na garganta. O que quer que estivesse naquele corredor já não andava, corria. As passadas ecoavam fortes, como se algo enorme avançasse de 4 patas sobre o chão de cimento. Cada impacto fazia a estrutura tremer. Quando estava prestes a alcançar a porta, percebi que não era só barulho. O que estivesse ali estava me perseguindo. Me lancei para a saída e fechei a porta com toda a força, esperando que o que estivesse do outro lado parasse. Mas os golpes começaram imediatamente. Não eram normais, eram brutais, desesperados, como se algo empurrasse a porta com um peso impossível. Procurei meu rádio na cintura, mas não o encontrei. Não podia pedir ajuda, então não tinha outra opção a não ser correr. Tomei impulso e me lancei para fora do quarto. Senti que algo vinha atrás de mim. Saí para o corredor principal, onde a luz da lua mal se filtrava pelas janelas. Minha mente estava em branco. Eu não sabia para onde ir e não sabia se conseguiria escapar. Os passos aumentaram de velocidade, senti as vibrações no chão. Virei o rosto, levantei a lanterna com a mão tremendo e a direcionei para trás. O que vi me fez gritar. Algo me seguia. Não era humano, era uma criatura grotesca, movendo-se de 4 patas com uma velocidade impossível. Sua silhueta era a de uma mulher com cabelos longos e uma figura distorcida, mas sua boca estava cheia de dentes enormes. Soltei a lanterna e corri. Não sabia para onde, só queria sair dali. Sentia sua presença colada em mim e ouvia seus lamentos cada vez mais próximos. Minhas pernas queimavam, mas não parei. Corri até que o chão desapareceu sob meus pés. Algo se abriu à minha frente, caí e tudo ficou preto. Depois acordei em um hospital. Quando Álvaro entrou no quarto, sua atitude estava apagada e diferente. Eu ainda sentia o corpo dolorido e a mente turva por tudo o que havia acontecido. Ficamos sozinhos no quarto, em silêncio por vários minutos. Eu queria respostas, mas temia fazer as perguntas. Álvaro demorou a responder. Seu olhar estava fixo no chão, como se tentasse organizar os pensamentos antes de falar. Depois de alguns segundos, respirou fundo e começou a me explicar. Disse que ouviu meus gritos dentro da casa, mas que no início não sabia o que estava acontecendo. A forma como minha voz se movia por todo o andar térreo o confundiu. Parecia como se eu estivesse correndo de um lado para o outro, como se algo estivesse me perseguindo. Não conseguia ver bem o que acontecia de onde estava, então tentou procurar uma janela de onde pudesse ter uma visão melhor.
A pouca luz e o caos dentro da casa tornavam difícil entender o que estava acontecendo. Ele não podia se arriscar a entrar sem saber com o que estava lidando e se realmente havia alguém me seguindo. Não queria provocar que a situação piorasse e que a pessoa fizesse alguma loucura. Nunca tinha te ouvido assim, disse ele em voz baixa, sem me olhar. Você gritava com muito terror, meu amigo, e os sons dentro da casa não ajudavam. Enquanto tentava me localizar, ele ouviu coisas caindo, móveis sendo arrastados, como se alguém estivesse jogando objetos. E de repente silêncio. Isso o assustou ainda mais. Ele se aproximou da entrada esperando encontrar alguém, mas o andar térreo estava vazio. Não havia sinais de que ninguém tivesse estado ali. O pior de tudo é que também não me encontrou. Tentou me chamar pelo rádio várias vezes, mas não obteve resposta. Até que viu o buraco. Ficava perto de um dos quartos, numa área onde normalmente ele não havia inspecionado. Se aproximou com a lanterna na mão e sentiu um frio no estômago ao ver o que havia embaixo. Tinham me encontrado inconsciente e com uma fratura na perna. Pelo visto, fiquei vários minutos no chão antes que chegassem para me tirar de lá. Álvaro ficou comigo o tempo todo, mas de tempos em tempos, enquanto esperava a ambulância, me ouvia gritar de dor, mesmo inconsciente. Ao ouvir seu relato, senti muito medo. Algo no tom de sua voz deixou claro que o que ele viveu naquela noite o marcou de uma forma diferente de tudo o mais. Fiz todo tipo de perguntas. Queria saber se ele tinha visto algo, se havia sentido o mesmo que eu. Mas a resposta só me deixou com mais dúvidas. Ele disse que meu rádio havia aparecido perto da entrada do porão e que minha lanterna ficou no corredor do andar térreo. Era como se eu as tivesse deixado para trás em algum momento da fuga, sem perceber. Depois que me encontraram, ele revisou cada canto da casa. E segundo ele, só estávamos nós dois naquela noite. Ninguém mais. Mas eu sei que isso não é verdade. Álvaro nunca encontrou quem parecia estar me seguindo naquela noite. Não achou pegadas, vestígios ou qualquer sinal de que alguém mais estivesse na casa. Apenas o caos dos móveis revirados e minha lanterna abandonada no corredor. Fiquei em silêncio, ouvindo-o, tentando organizar na mente o que estava prestes a dizer. Não era fácil colocar em palavras o que eu tinha visto, o que tinha sentido. Quando finalmente falei, contei cada detalhe, com a voz embargada. Ele me ouviu com atenção, sem me interromper. Não mostrou ceticismo, nem tentou justificar o que aconteceu com uma explicação lógica. Apenas me observava, cada vez mais sério e pálido. Quando terminei, ele disse que enquanto corria pela casa tentando me encontrar, ouviu mais de uma voz gritando. Não era apenas a minha, havia outra. Uma que gemia de dor como se alguém estivesse sofrendo. Era confuso porque, segundo ele, minha voz se movia por todo o andar térreo, mas a outra permanecia em um único ponto, presa em um lamento dilacerante. Ele não soube dizer de onde vinha, nem quem a produzia. Isso foi tudo do que foi testemunha. Não viu mais nada, mas o que ouviu foi suficiente para saber que algo naquela casa não estava certo. Eu chorava naquele quarto frio de hospital, revivendo cada segundo da minha fuga, lembrando com clareza cada traço monstruoso da criatura que me perseguiu. Minha voz tremia ao descrever seus dentes, a forma como seu corpo se contorcia ao correr, o pânico indescritível que senti quando a vi de perto. Mesmo longe daquela casa, eu continuava com medo, medo de que aquilo viesse me procurar. Era a primeira vez que via Álvaro tão calado. Apesar de seu fascínio pelo paranormal, dessa vez ele não tinha palavras. Não voltei ao trabalho até meses depois. Felizmente, nunca mais retornei àquela casa. Nem louco colocaria o pé lá novamente. Ainda mantenho contato com Álvaro. Nossa experiência nos uniu de um jeito difícil de explicar. Ele continuou trabalhando na casa por várias semanas, até que de um dia para o outro
a empresa informou que não era mais necessário ter segurança no local. Nunca deram explicações. Ao contrário de mim, Álvaro nunca viveu algo tão aterrorizante quanto o que passei naquela noite. Ele ouviu barulhos e algumas vozes, mas nunca viu o que eu vi. Ainda assim, isso não significava que a casa estivesse tranquila. Na sua insistência em explorar mais, ele continuava encontrando detalhes perturbadores. Segundo ele, havia mais portas na casa que levavam ao porão, inclusive no segundo andar. Era provável que o quarto onde ouvi o último lamento também tivesse acesso a esse lugar. Mas tudo estava bloqueado, como se alguém tivesse se assegurado de que aquelas áreas jamais fossem abertas. Quando reportamos a existência daquele porão e do poço, a empresa não fez nada. Apenas nos advertiu para seguir as rondas indicadas e não tentar investigar mais. Nunca soube que horrores aconteceram naquela casa. Não sei quantos inocentes passaram por aquelas portas, nem os destinos que os aguardaram lá dentro. Mas a energia do lugar dizia tudo. Era um local que se sentia contaminado, doente, como se a dor e o sofrimento tivessem ficado impregnados em cada parede. Será que a mulher na estrada, o assobio na escuridão, o lamento no porão, seriam parte de uma mesma presença ou cada um teria sua própria história? Bom, eu não quero saber. Alguns anos atrás, quando eu estava na faculdade, precisei vender meus livros antigos do último semestre. Para isso, listei eles no site chamado Craigslist. Eu era estudante e realmente precisava do dinheiro. Recebi algumas ofertas, mas não deram certo e comecei a ficar muito preocupado. Precisava vender esses livros rapidamente, porque os autores geralmente lançavam uma nova edição todo ano. Então, um dia, recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que queria comprar todos os meus livros. Achei que talvez estava no mesmo programa que eu e precisava dos mesmos livros. Olhando para trás, percebo que cometi um grande erro. No início, ele sugeriu um encontro na minha casa. Eu estava realmente desesperado para vender os livros, mas sabia que encontrar um estranho em minha casa não era seguro. Eu disse não e sugeri um encontro no campus. Mas aí a pessoa disse que morava longe e perguntou se poderíamos nos encontrar no meio do caminho. Achei que talvez fosse um estudante falido igual eu, que não podia pagar muita gasolina. Então concordei e enviei um local que parecia seguro e público. Escolhi um posto de gasolina que conheço bem, pois um amigo do colégio costumava trabalhar até tarde lá. Eu disse que poderíamos nos encontrar a qualquer hora entre 12:00 e 15 horas, porque eu tinha aulas noturnas. Além disso, não me sinto confortável em conhecer estranhos à noite. No dia em que planejamos nos encontrar, a pessoa me enviou cerca de 10 mensagens pedindo desculpas por não comparecer no horário marcado. Então recebi uma mensagem dizendo que ele não podia comparecer ao nosso local de encontro e perguntou se poderíamos nos encontrar em outro lugar, que ele mesmo mandou. Verifiquei meu mapa e vi que era uma oficina mecânica. Fiquei irritado, mas acabei concordando. Eu não sabia a área onde nos encontraríamos. Tinha muitas ruas de mão única e becos. Não era uma boa área e isso realmente me assustou. Quando cheguei lá, recebi outra mensagem dizendo para nos encontrarmos no beco atrás da loja. Eu disse à pessoa que precisava voltar para casa logo, mas não me responderam. Até que finalmente recebi uma resposta 10 minutos depois. Tudo o que dizia era: estou quase chegando. Eu estava com muita raiva naquele momento e só queria voltar para casa. Não estava com os faróis acesos e todas as janelas eram tão escuras que mal dava para ver o interior. Fiquei assustado ao ver 4 pessoas vestindo moletom saírem do carro. Entrei em pânico ainda mais, tentando pensar em alguma maneira de sair dali.
Não podia seguir em frente porque o SUV deles estava bloqueando a estrada, então dei ré rapidamente e saí de lá o mais rápido que pude. Olhei para eles por um momento. Eles apenas ficaram ali, com capuzes cobrindo os olhos. Decidi que não valia a pena arriscar minha vida, então fui embora. Com essa experiência, aprendi a trazer alguém comigo na próxima vez. Nunca se encontre à noite, não importa o que aconteça. Escolha um lugar familiar e esteja seguro. Não tem como você saber o terror que lhe espera.